Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de operações unitárias dos processos industriais. Na aula de hoje nós vamos ver transporte de líquidos. Tá? Essa aula é destinada a estudantes do curso técnico de Química, mais especificamente estudantes do Centro Paula Souza, das ETECs. Tudo bem? Então vamos lá. Transporte de líquidos. Primeiro, uma rápida definição sobre o que são máquinas hidráulicas, né? Máquinas hidráulicas são transformadores de energia que absorvem a energia de uma forma e restituem em outra. Entre diversos tipos de máquinas, são as máquinas fluídas, são aquelas que promovem o intercâmbio entre energia do fluido e energia mecânica. Entre elas, destacam-se as máquinas hidráulicas como a geradora e a motora. Máquina hidráulica motor ou motriz transforma a energia mecânica em energia hidráulica e a máquina geradora ou geratriz transforma a energia hidráulica em energia mecânica. Tá? Exemplo de turbinas hidráulicas e rodas d'água. Dessa forma, por exemplo, bombas hidráulicas são máquinas motrizes que sugam ou empurram um fluido, obrigando a água a subir, tá? Ou percorrer um caminho. Então, mais especificamente agora falando das bombas hidráulicas. Uma bomba hidráulica é um dispositivo que adiciona energia aos líquidos, tomando energia mecânica de um eixo, por uma haste, ou de um outro fluido, como por exemplo ar comprimido e vapores são os mais usuais, e as formas de energia de transmissão podem ser o aumento de pressão, aumento de velocidade ou aumento de elevação, ou qualquer combinação de uma destas formas de energia. Como consequência, facilita-se o movimento do líquido. É geralmente aceito que o líquido possa ser uma mistura de líquidos e sólidos, nos quais a fase líquida prepondera. Outras máquinas destinadas a adicionar energia aos fluidos na forma de vapor e gases são chamadas de bombas apenas eventualmente. Por exemplo, a bomba de vácuo, destinada a esgotar gases, né, e ar, e a bomba manual de ar, destinada a encher pneumáticos, bolas de futebol, brinquedos e botes infláveis, etc. Máquinas que se destinam a manusear ar, gases ou vapores são normalmente chamadas pelos técnicos de ventiladores ou ventoinhas, sopradores ou compressores. Tá? As bombas podem ser classificadas de duas categorias, volumétrica ou de dispositivo ou deslocamento positivo, que são aquelas em que a movimentação do líquido é causada diretamente pela movimentação de um líquido, de um dispositivo mecânico da bomba, que induz o líquido a um movimento na direção do deslocamento do citado dispositivo, em quantidades intermitentes, de acordo com a capacidade de armazenamento da bomba, promovendo enchimentos e esvaziamentos consecutivos, provocando assim o deslocamento do líquido no sentido previsto. Então, exemplos de bombas volumétricas, podemos destacar a bomba alternativa, a bomba de diafragma e a rotobomba. A reciprocating positive displacement pump uses the back and forth or reciprocating movement of components, such as pistons, plungers, or diaphragms to move fluid. One common type of reciprocating pump is the piston pump, represented here. Its main components are a cylinder, which is located inside a casing, a piston, a connecting rod, and two valves, a discharge valve and a suction valve. The connecting rod connects the piston to devices that move the piston back and forth. When the piston moves back on the suction stroke, it reduces the pressure inside the cylinder. The reduced pressure closes the discharge valve, opens the suction valve, and draws fluid into the cylinder. When the piston moves forward on the discharge stroke, it exerts a force on the fluid that increases its pressure. The increased pressure closes the suction valve, opens the discharge valve, and pushes the fluid out of the pump. At the end of the second stroke, the piston is in its initial position and the cycle begins again.
Basically, the piston draws fluid into the cylinder and then positively displaces it. In other words, the piston takes the place of the fluid. The pressure of the piston pressing against the fluid gives the fluid the pressure it needs to move through the discharge piping. Tudo bem. Então aqui nós podemos observar aqui, de acordo com o vídeo, que essa bomba é composta então pela válvula de admissão, que é essa válvula aqui localizada aqui embaixo, a válvula de descarga, que é essa válvula aqui em cima, pistão e o eixo que liga o pistão, que é chamado de biela, ok? Então, esse pistão ele faz esse movimento de vai e vem. No momento em que ele está retraindo, ocorre uma pressão negativa, faz com que a válvula de descarga ela feche e a válvula de sucção abra, um movimento natural da falta de pressão interna da câmara, e junto com esse movimento o líquido ele preenche todo esse volume. Tá? No momento em que ele atinge o ponto morto retraído, o pistão começa a fazer o movimento contrário, e aí ele começa a avançar. Isso faz com que a pressão interna da câmara aumente. Aumentando a pressão interna da câmara, faz com que a válvula de sucção feche e a válvula de descarga abra. E o fluido, não tendo por onde sair, ele simplesmente segue o caminho para cima. Tá ok? Essa bomba é chamada de bomba alternativa por causa do movimento alternado que o pistão tem. Ok? E é um exemplo de bomba volumétrica. Um outro exemplo de bomba volumétrica é a bomba de lóbulos. Essa bomba ela consiste em dois lóbulos, tá? Que possuem um contato perfeito, tá? Sempre vai ter um contato perfeito aqui, ok? E essas bombas elas são caracterizadas porque elas fazem com que os lóbulos girem no sentido contrário ao segmento do fluido. Veja o que acontece. No momento em que o lóbulo está girando, o fluido não consegue passar pela frente. Ao contrário disso, o fluido passa pelas concavidades superiores e ele acaba sendo deslocado no sentido da tubulação. Tá? Vejam, ó, o líquido saindo e ele segue. Eu sei que é contraintuitivo, porém é dessa forma que a bomba de lóbulos funciona. Agora, ela só é possível porque este contato que existe aqui entre os lóbulos, ele é perfeito o suficiente para garantir que nenhum fluido volte para o caminho. Ok? Muito bem. Dando sequência. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui de novo com vocês. E para quem não me conhece, meu nome é Marco. Hoje eu venho trazer através dessa animação para vocês aqui bombas de diafragma. Olha só que interessante essas bombas, tá? Uma engenharia no bombeamento de fluidos. Olha só. Notem que ela não tem motor, tá? São 4 válvulas, 2 diafragmas e a válvula de ar no meio, a entrada de ar. Mas Marco, como que ela não tem motor? Não, ela não tem motor. Acima do lado direito vocês vão ver um outro videozinho ali que eu coloquei junto ali de uma bomba real ali em funcionamento, tá? É uma bomba com entrada e saída de 3/4. Então, como que ela funciona? Ela tem uma entrada de ar no meio, daquela válvula do meio que vocês estão vendo. Ela funciona como um compressor. Somente isso, ela não usa motor. Notem que quando ele está fechando a válvula, a bomba trabalha cada vez mais rápido o diafragma de um lado para o outro. Por quê? Porque quanto menor a vazão, maior a
pressão, elas têm que trabalhar mais rápido a mais pressão. Quando ele abre a válvula, a vazão é maior, então os diafragmas trabalham um pouco mais devagar para poder trabalhar no contexto inteiro ali e poder deixar passar mais produtos, tá? No que essas bombas são aplicadas? Elas são aplicadas em diversos setores da indústria, tá? Elas podem bombear desde gesso, cimento em pó, tá? Até produtos alimentícios. Porque você veja, como ela não faz centrifugação, ela não danifica os produtos, tá? Outra coisa, ela não tem selo mecânico, não tem rolamento. Então elas também são muito usadas para bombear produtos químicos, tá? Por dentro ali, os diafragmas, eles podem vir em vários tipos de materiais, tá? Eles podem vir em teflon, podem vir em noril, pode vir em nylon, tá? E a parte construtiva dela por fora também pode vir em diversos materiais, tá? Desde plástico até inox, se for para produto alimentício, tá? É um grande equipamento. E não se enganem, a bombinha ali em cima é 3/4, tá? Mas nós temos esse tipo de equipamento de até 3, 4 polegadas, que deixam passar sólidos grandes. É usado para esgoto? Sim, já vi sendo usado para esgoto, bombear esgoto, pois não entopem, né? É usado para produto alimentício? Sim, já vi bombear baldes de cereja, entendeu? Já vi bombear também gesso em pó, porque de um lado ela faz a sucção e do outro lado ela empurra. Olha ali no meio ali ele mostrando como que faz a passagem de ar e como que a válvula de ar trabalha. Ela vai para cima, solta o ar comprimido para um lado para empurrar o diafragma. Quando ele muda de lado, a válvula desce e o ar comprimido vai para o outro lado e empurra o diafragma para o outro lado. E assim ela fica trabalhando. Ela é exata numa dosagem? Não, ela não é muito exata numa dosagem. Mas para transferência de produtos químicos, transferências de produtos com sólidos de suspensão, é um ótimo equipamento. Interessante, né? Acredito que muita gente não sabia que existia uma bomba sem motor, né? Fora as bombas manuais, lógico, né? Muito bem, então, como visto no vídeo que passou, nós vemos aí as bombas de diafragma, né, e o princípio de funcionamento, onde que elas conseguem bombear líquido através do deslocamento do ar que existe pela admissão de válvulas, né, que vão permitir o trabalho, né, de empurrar e pressurizar as partes internas. Bom, agora está na hora de a gente ver as turbobombas, máquinas nas quais a movimentação do líquido é desenvolvida por forças que se desenvolvem na massa líquida em consequência da rotação de uma peça interna ou conjunto de peças dotada de pás ou aletas, chamada de roto. Exemplo de turbobombas: bomba centrífuga e a bomba axial. Então, como nós vemos aqui, nessa bomba que nós estamos observando, uma bomba centrífuga, eu tenho oculto aqui atrás, não está aparecendo, um motor que está interligado por um eixo mecânico à bomba. Este aparelho que vocês estão observando aqui é a bomba, ok? Bom, e o que esse eixo do motor está transmitindo? Energia mecânica para movimentar esse conjunto aqui, que é o roto, né? Ou em inglês chamado de impeller, ok? Então o impeller fica girando e quando ele gira, aqui no centro, bem no centro dele, cria-se uma pressão negativa. E é essa pressão negativa que vai fazer todo o succionamento da água, tá? Então, ou fluido, né? E aí, no caso aqui é a água ela vem pela tubulação, ela entra aqui, essas pás vão conferir energia para essa água, tá? No sentido radial,
Então, a água entra no eixo no centro do eixo e ela é empurrada radialmente para fora pelas aletas, né? Pelas palhetas da bomba. E o que ocorre? Esse movimento faz com que a água aqui dentro ela circule, ela quer ser espalhada, né? Porém, veja, a voluta aqui toda em volta, ela mantém aqui a água confinada, mas ela tem um desenho geométrico que favorece que a água que está aqui, ela circule pela casca aqui, bem pela casca da voluta, e ela sai aqui por cima. Tá? Então é isso que está acontecendo. Então a água está sendo empurrada e ela sai por cima. Tá? Outro exemplo são as bombas axiais. Axial pumps move fluid in a straight line. Most axial pumps are located at an elbow in the piping system. A drive shaft extends into the process flow with a propeller attached to the end. When the propeller turns, the blades pull the fluid down the shaft line. Muito bem. Então essa aqui é um exemplo de bomba radial, axial. Então o que nós temos aqui? Nós temos um motor, tá? Localizado aqui à direita do desenho. Temos o eixo, tá? E temos o propelente, ou propelidor, ou as pás, tá? Ou propeller em inglês. Então o que vai acontecer? No momento que o motor fornecer energia mecânica, o propeller, ou o impelidor, ele vai girar e vai fazer com que o fluido ele seja jogado para trás com grande violência. Então notem que boa parte das bombas axiais elas são montadas em cotovelo justamente porque na parte de trás das bombas existe um motor. Então o fluido ele entra nessa direção, na direção do eixo, e ele é impulsionado na mesma direção do eixo, ou seja, no mesmo axis. Tá? Eixo é uma palavra que em grego quer dizer axis. E, portanto, por isso que o nome da bomba é bomba axial, porque o fluido ele é impulsionado na mesma direção do eixo. Ok? Então, o fluido ele entra por um lado e acaba saindo por outro, mas o empuxo é feito na mesma direção. Pois bem. Então, algumas aplicações, né, o que eu acho que é o mais importante da gente explicar aqui agora, são as aplicabilidades que cada uma das bombas tem, né? Quando que elas são úteis, quando que elas não são úteis, que situações devemos usar, que situações não devemos. Então, bombas de tipo pistão funcionam através de um pistão sob uma porção do fluido presa em uma câmara. Quando o pistão se move, o fluido é impulsionado para fora, dessa forma a energia do pistão é transferida para o fluido. Bombas de pistão podem ser de um único pistão, chamadas de simplex, duplo pistão, chamado de duplex, ou múltiplos pistões, que a gente chama de multistage. Quando utilizar bombas pistão, quando o fluido vaporiza ou pode eventualmente vaporizar nas condições do processo, com altas pressões de descarga, podendo atingir valores bem acima das bombas centrífugas de até 2000 atm, é muita pressão, e como bombas dosadoras, já que o volume interno do cilindro totalmente retraído é plenamente conhecido, então o número de voltas que o motor dá vai ser o número de vezes que esse pistão enche e esvazia. Então é possível nós termos um controle de vazão muito preciso sobre o fluido. Bombas de diafragma funcionam através do movimento hidráulico de um pistão sobre a membrana flexível chamada de diafragma, que serve para reter uma porção do fluido em seu interior e expulsá-lo com o movimento inverso do pistão. Possui válvulas de admissão e de descarga. Então, quando utilizar a bomba de diafragma, quando o fluido é corrosivo, pois simplifica o material de construção,
ou quando não podem haver contaminações microbiológicas, com altas pressões de descarga podendo atingir valores bem acima das bombas centrífugas de 150 kgf por centímetro quadrado, e também como bombas dosadoras. Elas funcionam com um princípio muito parecido com a bomba alternativa, que já foi explicada, com o acréscimo de que, ao invés do pistão entrar em contato com o próprio fluido, quem faz isso é um diafragma que recobre o pistão. Esse diafragma pode ser feito de compostos que sejam resistentes a corrosões específicas, fazendo com que a durabilidade da bomba seja muito maior. Bombas rotativas do deslocamento positivo funcionam através do movimento rotativo de engrenagens, lóbulos ou palhetas ou fusos, que retêm o fluido no espaço entre a carcaça e as engrenagens. Quando devemos utilizar bombas rotativas de deslocamento positivo, são utilizadas para fluidos viscosos quaisquer, desde que não contenham sólidos em suspensão. A folga entre a carcaça e a ponta da engrenagem, lóbulos, é mínimo, sendo proibitiva a presença de sólidos em suspensão, utilizando o próprio fluido como lubrificante. Bombas centrífugas. As bombas centrífugas são bombas hidráulicas que têm como princípio de funcionamento a força centrífuga através das palhetas e impulsores, que geram no interior da carcaça estanque, jogando o líquido para o centro da periferia, do centro para a periferia, no conjunto girante. Portanto, funcionam através do movimento rotativo de engrenagens, chamados também de vanes, palhetas ou fusos, que retêm o fluido no espaço formado entre a carcaça e as engrenagens. Então podemos ver aqui na construção, temos a voluta, que é a espécie da carcaça, temos as palhetas e o do rotor, e temos aqui a sucção. Tá? Então a sucção é feita no centro da bomba e o fluido então ele sai pela lateral para cima. Então consta de uma câmara fechada com a carcaça, fechado com da qual dentro gira a peça, que é o rotor, que é o conjunto de palhetas que impulsiona o líquido através da voluta. O rotor é fixado no eixo da bomba, este contínuo à transmissão de energia mecânica do motor. A carcaça é a parte da bomba onde, em seu interior, a energia da velocidade é transformada em energia de pressão, o que possibilita alcançar o ponto final de recalque. É no seu interior que está instalado o conjunto girante, eixo rotor, que torna possível o impulsionamento do líquido. Principais componentes, então, temos o rotor, o difusor e a voluta. O rotor é a parte móvel que fornece energia ao fluido, é responsável pela formação da depressão em seu centro para aspirar o fluido de uma sobrepressão na periferia para recalcá-lo. O difusor, canal na qual a seção crescente que recebe o fluido vindo do rotor e é encaminhada à tubulação de recalque, possui seção crescente no sentido do escoamento, com a finalidade de transformar a energia cinética e a energia de pressão. São aletas estacionárias que oferecem ao fluido um canal para a área crescente dentro do rotor, desde do rotor até a carcaça. E por fim, a voluta, rotor descarrega o fluido num canal de área de seção reta, contínua e crescente, aumentando a área, diminuindo a velocidade e reduzindo assim as formações de turbilhões. A carcaça pode ser do tipo voluta ou do tipo difusor. A voluta é bem comum, podendo ser apenas simples ou dupla. Com as áreas na voluta não são simetricamente distribuídas em torno do rotor, ocorre uma distribuição desigual de pressões ao longo do sistema. Isso dá origem a uma reação perpendicular ao eixo, que podem diminuir o rendimento em pequenas vazões. Como consequência desse fenômeno, temos para pequenas vazões, devemos optar por eixos de maior diâmetro no rotor. Outra providência para minimizar este empuxo radial é a seleção de bombas com voluta dupla, que consiste em colocar uma divisória dentro da própria voluta. Quanto à trajetória do fluido dentro do rotor, A. Bombas radiais ou centrífugas, o fluido entra no rotor na direção axial e sai na direção radial. Força predominante é a centrífuga. B.
Bombas axiais. O fluido entra no rotor da direção axial e sai também na direção axial. Caracterizam-se pelo recalque de grandes vazões em pequenas alturas. A força predominante é a da sustentação. Então, quanto ao número de entradas e aspiração de sucção, as bombas podem ter sucção simples ou de entrada unilateral, é a entrada em que o líquido faz através de uma única boca de sucção, ou de sucção dupla. A entrada do líquido se faz por duas bocas de sucção paralelas ao eixo de rotação. Esta configuração equivale a dois rotores simples montados em paralelo. O rotor de dupla sucção apresenta a vantagem de proporcionar equilíbrios nos empuxos axiais, o que acarreta em uma melhoria no rendimento da bomba, eliminando a necessidade de rolamento de grandes dimensões para o suporte axial do eixo. Bombas podem ser classificadas quanto ao número de estágios. Então, bombas podem ser de simples estágios ou unicelular, ou de múltiplo estágio. Uma bomba de simples estágio, a bomba possui um único rotor dentro da carça. Teoricamente, é possível projetar uma bomba com um único estágio para qualquer situação à altura manométrica de vazão. As dimensões excessivas e o baixo rendimento fazem com que os fabricantes limitem a altura manométrica para até 100 metros de volume, de altura. E de múltiplo estágio, a bomba possui dois ou mais rotores dentro da carcaça. É o resultado da associação de rotores em série dentro da carcaça. Essa associação permite a elevação do líquido a grandes alturas, superiores a 100 metros, sendo que o rotor radial o indicado para a associação. Então, exemplos aqui, nas configurações que nós temos aqui, a bomba de simples estágio, notem que existem apenas um rotor, e a bomba de múltiplo estágio é uma bomba com sequenciais em série, rotores interligados, onde a sucção de um está ligado na descarga do outro, do próximo, Então, enquanto que uma descarrega, o próximo rotor vai recepcionar esse fluido descarregado. A potência requerida dentro do eixo do motor, ela é crescente, tá? Então, conforme mais estágios de sucção e descarga você adiciona no mesmo rotor, mais pressão, mais força o motor tem que exercer sobre esse eixo para ele poder funcionar. As bombas também podem ser classificadas de acordo com o eixo, o posicionamento do eixo. Então, ela pode ser bombas horizontais, onde a concepção construtiva mais comum, o eixo está na mesma linha do horizonte, o eixo do motor é horizontal, e de eixo vertical, onde o eixo ela é verticalizado justamente para para serem instaladas em postos. Então veja aqui um exemplo de bomba de eixo vertical, onde a utilidade dela é succionar líquidos a grandes distâncias, em poços muito profundos. Ela pode ser classificada também quanto ao rotor, o rotor do tipo aberto, semi-aberto e fechado. Rotor aberto é utilizado para fluidos sujos, basicamente. Tá? Ela dificulta, o fato dele ser aberto, não existe a chance dele ser entupido. O rotor semifechado, ele é para fluidos com um grau de sujeira um pouco maior, por assim dizer, e possuem um disco onde são fixadas as palhetas, então ele é chamado de semiaberto porque ele só possui um disco. E a fechada, então, ela é destinada apenas exclusivamente para líquidos límpidos, líquidos limpos, e possui discos dianteiros e traseiros e as palhetas estão fixadas entre eles, conforme segue aqui o exemplo. Então temos aqui o rotor fechado, o rotor semiaberto e o rotor aberto. E elas também podem ser classificadas quanto ao eixo, a altura do líquido em relação ao eixo. Então, bombas de sucção positiva, o eixo da bomba situa-se acima do nível da água nos reservatórios de sucção, e de sucção negativa afogada, onde o eixo da bomba situa-se abaixo do nível da água do reservatório de sucção. Tá? Então, aqui exemplos. Notem que nesse fluxograma da esquerda, nós temos aqui a bomba posicionada no eixo de sucção acima do eixo da água, do fluido que está sendo bombeado. Tá?
e isso pode causar um problema específico chamado cavitação, ok? No exemplo da direita, vocês veem aqui um exemplo de uma bomba chamada afogada, onde o líquido ele está acima do eixo. Isso é uma maneira que nós temos de garantir que não haja o efeito da cavitação do fluido. E aqui alguns exercícios a respeito de bombas. Tá? Então, o primeiro exercício explica o que são bombas hidráulicas, motrizes e geratrizes. Qual é a aplicabilidade das bombas volumétricas alternativas? Cite seus principais componentes. Qual a aplicabilidade das bombas volumétricas de lóbulos? Cite seus principais componentes. Qual a aplicabilidade de bombas volumétricas de diafragma? Cite seus principais componentes. Qual a aplicabilidade de bombas volumétricas de lóbulos? Cite seus principais componentes. Qual a aplicabilidade das bombas centrífugas? Cite seus principais componentes. Cite quais tipos de bombas centrífugas disponíveis. Qual é a aplicabilidade das bombas axiais? E cite seus principais componentes. Qual a melhor posição para instalação de uma bomba? E cite os principais acessórios recomendados para serem instalados juntos com uma bomba. Pessoal, especificamente para esta aula, vocês precisarão fazer uma leitura obrigatória na apostila. Todas as aulas até então elas são recomendadas que sejam acompanhadas com uma apostila, mas para a aula de hoje são necessários que sejam recomendados o posicionamento, a leitura da apostila, mais especificamente a leitura da parte onde fala sobre o problema de cavitação e o NPSH. Tá? Isso faz parte da aula e inclusive existe uma questão falando sobre esse assunto. Com relação à parte que diz quais são os instrumentos necessários para a instalação de uma bomba, por hora vocês deverão aguardar uma explicação online desta situação, ok? E aí vocês poderão aprender como que se faz a instalação de uma bomba do início ao fim, tá? Desde que quais instrumentos são interessantes de se montar, quais são obrigatórios, o que a NR13 fala e o que as boas práticas de produção também recomendam. Tá? Inclusive o item escorva. Para isso, vocês também devem fazer leitura do segmento da apostila de complemento, né? Apostila complementar de operações unitárias que foi enviadas para vocês. Por hoje é só. Espero que tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima.